Ei, meu nome é Bitar e hoje iremos abordar este quadrinho que se tornou a entrada de maior sucesso recente nas histórias da Superfamília, Supergirl, a Mulher do Amanhã. Originalmente lançado lá fora entre agosto de 2021 e abril de 2022, a graphic novel escrita por Tom King e desenhada pela incrível Bilquis Everly traz uma nova versão para a heroína de longa data dos leitores do universo DC. Ela, que desde sua concepção foi caracterizada como uma extensão das histórias do Homem de Aço, agora ganha um frescor muito bem-vindo dentro de uma narrativa que explora de forma mais profunda algumas de suas características mentais e o peso do seu passado. Aqui no Brasil, o quadrinho foi publicado numa edição em capa dura em 2025 e recentemente ganhou uma nova versão na coleção DC de Bolso em 2026, sendo que ambas as publicações foram feitas pela editora Panini. O autor escreve uma variação interessante do arquétipo de história de aventura, mostrando não somente os elementos clássicos de jornadas onde personagens se unem para chegar a um destino ou para resolver uma situação em comum, mas indo além dentro do significado do que é ser herói e da responsabilidade de carregar poderes que podem mudar vidas. Mesmo sendo uma representação mais jovem da personagem em comparação com outras versões, eu diria que esta é também uma das narrativas mais maduras que ela já viveu, deixando uma mensagem poderosa para mulheres e para homens também. Então, sem mais delongas, vamos embarcar na astronave de Kara Zor-El, rumo a um planeta distante, num sistema distante, dentro de uma galáxia ainda mais distante, onde a jovem loira de olhos azuis nos convida para uma cerveja no brilho da luz de um sol vermelho. Nossa história começa de uma maneira que pode parecer anticlimática de início. Afinal de contas, os painéis e textos nos guiam por um belo entardecer numa atmosfera rosada, onde dois homens se enfrentam num embate. Vemos logo de cara que um deles vai ao chão após ser atravessado por uma lâmina, e o outro vai embora logo em seguida, deixando um corpo sem vida para que uma menina inocente o ache. Essa é uma de nossas protagonistas, Ruth, filha de uma família de fazendeiros de rochas e agora a responsável por erguer a espada prateada do peito de seu próprio pai. Ela também é a narradora da história e, apesar de estar presenciando um momento terrível, Ruth não derrama lágrimas visíveis para os espectadores. Pelo contrário, ela firma seus olhos e decide que irá atrás de Crane dos Montes Amarelos, o assassino de seu pai. O autor abre a narrativa com um elemento chave para a motivação de toda a trama. Presenciamos uma morte que quase não é exibida, mostrada pela silhueta de dois combatentes ao sol, e logo fica claro que os motivos dos quais levaram aquele momento não importam tanto, mas sim o sentimento de uma menina que perdeu seu ente querido e o que ela é capaz de fazer para consertar as coisas. Em apenas 2 páginas de olhares e balões narrados, o escritor firma o tom narrativo. Esta não é uma história sobre as dores do passado, mas veremos mais sobre isso mais pra frente. Naquela mesma noite, Ruth pega uma montaria de sua fazenda e sai em disparada para o centro da vila em que morava, cortando a noite azulada e os caminhos cercados de mato alto. Contudo, o único sentimento que havia em sua mente era de raiva. Após meia hora de cavalgada, a menina chega numa taverna frequentada por guerreiros e bandidos, onde podemos vê-la contando sua história para um homem alto e forte. O mercenário afirma que matar um agente real não seria fácil e nem barato, mas Ruth exibe a lâmina cinza e afirma que caso ele aceite o contrato, aquele será seu pagamento. Pode parecer ingênuo da parte dela e na verdade é mesmo, mas entregar um item tão valioso nas mãos de um possível criminoso antes do combinado ser acertado foi burrice, e ele decide apenas levantar-se e ir embora com a espada embanhada em sua cintura. Obviamente a garota de olhos roxos vai confrontá-lo e como resposta o mercenário dá um tapa na cara dela, jogando Ruth e suas esperanças de vingar seu falecido pai no chão. Contudo, essa não era uma noite qualquer, e aquele também não era um estabelecimento qualquer. Na verdade, este foi o bar escolhido por nossa outra protagonista para se embebedar. Eis então que ela aparece. Supergirl. Com um sorriso no rosto e uma feição abobadada, ela pega a lâmina da cintura do Brutamontes e diz que vai devolver a menina, o que resulta numa luta entre os dois, ou melhor dizendo, uma surra que o mercenário toma sem ter muita chance, mostrando que mesmo bêbada, ela ainda é uma lutadora formidável. E como toda boa super-heroína, a Supergirl acaba tendo uma super ressaca no dia seguinte. Kara e a pequena fazendeira conversam num dos quartos da propriedade da família. Por entre vômitos constantes e os xingamentos, e sim, a Supergirl xinga muito mesmo. Vemos que Ruth pede ajuda da Kryptoniana para matar o assassino de seu pai,
coisa que Kara recusa na hora e diz que ela estava naquele planeta só de passagem. Agora que tinha feito 21 anos e tinha idade legal para beber nos Estados Unidos, ela resolveu viajar para um mundo distante com um sol vermelho, onde teria a oportunidade de ficar tonta pelos efeitos do álcool como uma pessoa normal. Historicamente, a radiação derivada de sóis amarelos é a grande fonte de poder dos kryptonianos, assim como a falta dessa mesma radiação pode causar consequências severas para suas fisiologias. Kara abusa disso para poder se sentir mais humana e talvez um pouco menos super por um dia. De qualquer forma, ambas acabam parando em frente da nave da Supergirl, onde a menina continua tentando persuadi-la. Aqui vemos outra característica interessante da personagem também, sua compaixão com dores alheias. Assim como Kal-El, ela perdeu seu mundo natal, e o peso de ver uma adolescente chorar pela morte de seu pai traz lembranças dolorosas para nossa protagonista. No entanto, as lágrimas de canto de olho são abruptamente interrompidas por uma flecha que acerta bem no meio do S em seu peito. De longe, duas figuras são reveladas, o mercenário de ontem e Crane, o seu amigo. O homem ruivo dos Montes Amarelos continua atirando contra a dupla e acaba acertando em cheio Krypto. Como consequência, Kara se levanta em fúria e luta contra os criminosos enquanto carrega 3 flechas em seu peito. O agente real acaba escapando e roubando a própria nave da Supergirl, e a imagem final desse capítulo mostra o assassino fugindo enquanto a kryptoniana está desmaiada ao lado de seu cachorro. Kara Zor-El foi criada em 1959, tendo sua primeira aparição na Action Comics de número 252. Ali os leitores da época conheciam oficialmente a figura da Supermoça e sua história de fuga do planeta natal de Clark. Mas como quase tudo naquela época passava por uma supervisão direta do gosto masculino antiquado, a personagem foi deixada de lado por muitos anos. Constantemente colocada como interesse amoroso ou em papéis secundários, Supergirl nunca teve a chance de brilhar de verdade. Isso muda um pouco com a mega saga de Crise nas Infinitas Terras, onde ela se sacrifica na luta contra o Anti-Monitor, e o resultado disso é uma das artes de capa mais emblemáticas do mundo dos quadrinhos. Mais tarde, a personagem recebeu mais carinho com os roteiros de Peter David, no final dos anos 90, dando uma nova roupagem para a heroína e entregando a versão mais memorável dela até então. Podemos dizer que David foi o escritor responsável por mudar a ideia de que a Supergirl era apenas um Superman de saia. Mas eventualmente a fase dele acabou e os holofotes deixaram de iluminar nossa protagonista, o que nos traz de volta ao tema central do vídeo. Tom King escreve uma abertura poderosa para sua trama. Fica claro o tom proposto desde o início e os personagens principais que acompanharemos à medida que a história se desenvolve. Também somos apresentados a figura de um vilão que não é bem um vilão, mas funciona mais como um elemento narrativo motivador, levando nossa dupla de amigas improváveis para uma viagem sem precedentes. Alguns dias após o incidente, vemos Ruth e Kara embarcados numa nave comercial, se dirigindo ao possível paradeiro do criminoso. O ônibus espacial está totalmente lotado, e a menina tenta manter seu espaço no banco enquanto nós descobrimos que Supergirl resolveu acompanhá-la por precisar de uma amostra do veneno das flechas de Crane, já que Krypto se encontra em estado crítico e apenas o antídoto feito à base do veneno poderia salvá-lo realmente. A partir desse momento, a narrativa toma um sentido mais aventuresco de histórias clássicas dentro desse subgênero, como em um filme de viagem norte-americano, onde os protagonistas precisam atravessar o país por algum motivo, mas o texto composto por King faz questão de ir pontuando características interessantes a respeito da kryptoniana, e assim como a jovem fazendeira, nós leitores também vamos aprendendo sobre quem é de fato Kara Zor-El. Vemos a heroína desafiando arruaceiros em bares espaciais e não deixando de pagar a conta pelas bebidas. Vemos ela enfrentando um dragão cósmico feito de pura energia que ameaça matar todos os viajantes presentes ali. Este é inclusive um momento onde a personagem tem que usar uma pílula feita de kryptonita vermelha para aumentar seus poderes na falta de um sol amarelo. E como sempre, o traço da Bilquis se mostra extremamente único e incrível, mas falaremos dela daqui a pouco. Também presenciamos momentos pequenos, de enorme cuidado e ternura, onde a Supergirl ensina Ruth a lavar as mãos de forma correta, algo que pode parecer bobo de início, mas logo entra na mente do leitor como o cuidado de uma irmã mais velha. Em cada uma dessas passagens iniciais fica claro que a postura da heroína invade aos poucos o imaginário da adolescente, postura essa que não se baseia em poder bruto, mas sim numa confiante graça angelical. A busca por Crane dos Montes Amarelos leva a nossa dupla de protagonistas para os mais diversos cantos do universo, e alguns deles chamam bastante a atenção.
como uma investigação em um planeta perfeito demais, cheio de seres azulados e olhos expressivos, onde é revelado que o assassino faz parte de um grupo de piratas espaciais, e eles passam por diversos mundos, caçando e matando ao seu bel prazer. Supergirl descobre um genocídio calculado e toda uma trama de interesses disfarçada de um bom convívio. E é aqui que King aproveita para salientar outro ponto curioso da personalidade da heroína. E nas próprias palavras de Ruth, ela sempre quis saber o porquê de sua companheira não usar sua habilidade de voo o tempo todo para se deslocar, uma vez que seria muito mais fácil voar do que andar por aí como todo mundo, e para sua surpresa, o motivo era muito simples. Kara sabia do desconforto que era não estar em terra firme e não conseguir controlar o seu corpo em 3 dimensões. Por isso ela preferia andar ao lado da menina o máximo que podia, para evitar o seu desconforto, mostrando como ela tem empatia com o próximo. Assim seguem os próximos meses, no verdadeiro jogo de gato e rato intergaláctico, atravessando sistemas e planetas na busca pelo homem que havia envenenado Krypto. Elas chegam bem perto algumas vezes e quase conseguem parar o assassino ruivo, mas ele se mostra astuto em quase todas as vezes e consegue escapar ou manter sua distância. Dentre todas as desventuras dessa jornada e todos os infortúnios, eu preciso ressaltar a pessoa que deu vida a esse projeto. Bilquis Evely compõe páginas que vão muito além dos quadrinhos convencionais. Ela estrutura uma verdadeira viagem emocional dentro do universo da DC, e cada painel desenhado pela artista traz leveza e sentimento. Cada expressão e olhar, cada cena de luta e combates espaciais. Cada mínimo detalhe corrobora para a produção desse clássico moderno da editora. Para aqueles que não sabem, Evely é uma artista brasileira natural de São Paulo. Nascida na década de 90, ela cresceu com uma grande influência das mídias de super-heróis do início dos anos 2000 e se concretizou uma ávida leitora da nona arte. Numa entrevista, a artista comenta que em 2004 viu um gibi da Supergirl numa banca e se apaixonou completamente pelo mundo dos quadrinhos desde então, eventualmente se profissionalizando e chegando nos rankings mais altos da produção quadrinística do mundo atual, ao trabalhar com a gigante DC Comics, desenhando personagens como a Mulher Maravilha e, posteriormente, a própria Supergirl. O estilo que Bilquis usa é muito característico das escolas europeias de desenho, especificamente a Academia Francesa e os traços do Art Nouveau, estilo derivado de um movimento arquitetônico do início do século XX, tendo em foco linhas fluidas, formas orgânicas, inspiração na natureza e a ressalta da presença feminina. E só de curiosidade, esse foi um dos estilos usados como fonte de inspiração para a concepção artística do clássico filme animado 101 Dálmatas, de 1961. E caso você esteja interessado em mais sobre o time envolvido nessa história, eu fiz um vídeo sobre Ellen de Windhorn há um tempo atrás, um quadrinho excelente que também foi escrito por King e conta com os desenhos de Evely, e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir mais o trabalho deles. Continuando na narrativa, o autor dedica um capítulo a contar o paralelo de um dos encontros da dupla com Crane e intercala com lembranças do passado distante de Kara. Aqui temos a chance de ver numa forma bem detalhada como foi a experiência dela quando Krypton caiu, e como ela sofreu muito mais do que o próprio Superman com esses eventos. Vemos que o assassino do pai de Ruth e o grupo de bandoleiros estavam prestes a matar um inocente num planeta qualquer, mas no último segundo eles são interrompidos pela presença de uma das mulheres mais extraordinárias do universo. Ela se desloca tão rápido quanto uma bala, e além de salvar o homem que seria executado, também neutraliza um a um os criminosos. Eles tentam lutar de volta e, no meio da confusão, Crane aproveita para usar sua esfera Mordru, um item mágico de extremo poder, capaz de seguir seu alvo até os confins do cosmos e jogá-lo longe de seu usuário. No entanto, através de inteligência para combate e mais xingamentos, Supergirl revela que já estava pronta e dessa vez trouxe seu amigo para dar uma forcinha. Cometa, o super cavalo. Juntos eles levantam em disparada para o único lugar onde seria possível escapar da magia do vilão. Já no passado, há mais de 3 décadas terrestres e sabe-se lá quantos anos-luz, temos uma imagem aterradora de uma jovem kryptoniana sentada no que restou de uma escada, olhando para seu planeta sucumbir. Na distância vemos construções desabando e o silêncio de milhões de vidas ceifadas no crepúsculo daquela civilização. Segundo as palavras da própria Kara, naquele dia ela tentou encontrar sobreviventes, mas a maioria das pessoas que conhecia já estavam mortas. A única exceção fosse talvez um pequeno foguete que ela viu sendo lançado para os céus, mas essa era uma suspeita que só seria sanada 30 anos depois. Krypton deixou de existir,
mas uma parte da cidade de Argo City foi salva ao ficar presa num asteroide que começou a vagar pelo cosmos. Mesmo com uma redoma protetora para manter a atmosfera local, os cidadãos começaram a adoecer e morrer rapidamente. O pai de Kara descobriu que o tal envenenamento vinha de um mineral radioativo presente no núcleo do planeta. Com a explosão, esses minerais esverdeados foram lançados pelo cosmos, e alguns ficaram presos no solo do asteroide. Em seus momentos finais, a mãe de Kara pede para que sua filha seja boa, e naquela cama fúnebre, uma parte de sua alma vai embora com o fechar dos olhos de sua mãe. Foram diversas medidas tomadas para tentar conter a radiação. Na medida que o cometa cavalga até os confins do universo conhecido, vemos o esforço de nossa protagonista em manter o pouco que restava de sua cidade, lutando bravamente dia após dia e semana após semana para manter todos a salvo. Infelizmente, nós já sabemos como essa história tem que terminar, e após meses de sofrimento, o pai de Kara resolve utilizar a ideia do irmão para construir um foguete que pudesse levar a esperança de Krypton adiante. A jovem de cabelos loiros pergunta por que ela seria a única a sobreviver, ao que ele responde: porque você é minha garotinha. Mesmo sofrendo com os sintomas de radiação, o pai de Kara montou um foguete com cobertura de chumbo necessária para proteger sua filha. Ela, por sua vez, viu mais pessoas morrendo aos poucos durante esse meio tempo, e depois de tantos horrores e tantas mortes, ela finalmente pegou viagem para um planeta com gravidade bem menor e condições de vida mais estáveis. Kara tinha apenas 14 anos da época. Antes de concluirmos esse capítulo, eu preciso mencionar outra pessoa extremamente talentosa que também esteve envolvida na produção deste quadrinho. Matheus Lopes, o colorista parceiro de Bilquis e o responsável por trazer luz aos traços da desenhista. A escolha de cores dele nessa graphic novel é simplesmente impecável, e sem sua dedicação minuciosa, o nível de qualidade não seria o mesmo. Lopes é o responsável por conceber o final da esfera Mordru, onde vemos que o destino do turbilhão de cores que se estendia infinitamente é na verdade um grande mural em branco. No limite do universo, a bola colorida perde suas cores e, consequentemente, também perde seu poder, fazendo com que um simples toque seja suficiente para estourá-la. O capítulo termina com um trio retornando para o planeta onde Kren estava da última vez. Dessa vez, no entanto, não existe mais magia para fazê-lo escapar da justiça, e infelizmente para o nosso antagonista, espadas e flechas não são um problema para Supergirl. Dias após o último ocorrido, nós podemos ver uma Ruth e Cometa coletando maçãs gigantes na beirada da praia de um planeta paradisíaco chamado Florinine. Logo abaixo deles, próximo da linha da água, está o objeto de ódio compartilhado dessa trama. O criminoso de barba ruiva responsável pela morte do querido pai da pequena fazendeira e também responsável por deixar Krypton envenenado com uma de suas flechas. O super cavalo não está fazendo companhia para Ruth à toa. Ele está ali para garantir que a menina não mate Kren, enquanto nossa outra protagonista está em órbita, lidando com o resto dos piratas intergalácticos. Pairando sob o céu estrelado, ela olha com um cerne fixo, enquanto seus cabelos e capa avermelhada balançam no vácuo, como se uma brisa passasse em seu entorno. Em sua frente está a embarcação infame responsável por levar morte e desgraça a diferentes mundos, o temido Bonnie Prince Charlie. Rapidamente, os canhões energéticos traçam seus disparos e, mais rapidamente ainda, Supergirl começa a lutar. Este foi um combate que viria a se tornar motivo de histórias e canções do futuro, mas por ora é apenas uma representação clara da força que existe na heroína. Ainda na enseada presenciamos um diálogo um tanto curioso entre uma menina e um equino superpoderoso, no qual ela pede repetidas vezes para que ele a deixe cumprir seu objetivo e a vida do agente real seja finalmente ceifada. Mas ouvindo essas palavras, o antagonista pede para ser desamordaçado e começa a soltar palavras com mais veneno do que suas flechas poderiam conter. Kren dos Montes Amarelos conta a verdade sobre a tarde em que tirou a vida de seu querido pai. Ele admite que estava trabalhando para o rei como um carrasco local. Sua função era vigiar pelo reino e punir aqueles que se opunham ao regime atual, dando algum tipo de castigo, prendendo pessoas ou até mesmo tirando suas vidas. Naquele dia, o criminoso fez uma piadinha idiota sobre o rei no intuito de descobrir se aquela família de fazendeiros compactuava ou não com o líder. E para sua surpresa, o pai de Ruth repreendeu Kren, dizendo que não havia graça nenhuma naquilo e que o governo atual era bom. A repreensão foi tão grande que o agente real ficou com raiva e resolveu matar o homem de qualquer forma.
Afinal de contas, ele era apenas mais uma vida no meio de tantas que ele já havia tirado, e com toda certeza não faria diferença alguma. A verdade é que Crane não matou o pai dela por ódio ou por uma briga infeliz. Ele não matou por medo, inveja ou qualquer sentimento que justificasse uma alteração emocional grande o bastante para retirar a vida de alguém num momento de fúria. Ele matou porque quis. Simples assim, sem sentimentos ou remorso. Ruth chora com o cometa e tenta de alguma forma manter sua postura, enquanto lá em cima a batalha parece não ir tão bem para Supergirl, que agora se encontra dominada por seus inimigos e aparentemente perdendo a luta. Ouvindo isso com seus supersentidos, o bom e velho companheiro alazão resolve intervir e se junta à batalha, arrebentando as defesas dos inimigos e recebendo uma bala de kryptonita diretamente em seu peito. O que acaba revelando para nós que ele era, na verdade, um homem transformado esse tempo todo. E agora, mais um corpo no meio de milhares que sucumbiram nas mãos dos piratas. De volta na praia, a menina resolveu liberar o assassino para que ele tivesse uma chance justa de enfrentá-la. Ali, em frente às águas, os dois se encaram por um momento e logo se jogam na direção da espada prateada. Este é um embate que usa tudo que Ruth aprendera nos últimos meses ao lado de Kara. Todas as diversas habilidades e golpes assimilados pelo caminho a levaram para este momento final, onde a pequena fazendeira de rocha se mostra mais capaz do que seu agressor, e com o rugir das ondas quebrando por entre os bancos de areia, ela finalmente se prepara para desferir o golpe final. Mas infelizmente para nossa protagonista, ela não consegue achar força necessária para matá-lo. Ruth tenta de novo e de novo e de novo, mas os golpes nunca encaixam, quase como se houvesse algo desviando a ponta de sua arma bem no final do corte. Ela não consegue finalizar o homem pelo qual fez tudo isso. O epicentro de sua raiva não pode ser atingido, e novamente ela fica perplexa por perceber isso. No entanto, antes que mais gritos de raiva pudessem ser entoados, Kara desce dos céus com seu amigo nos braços, enrolando o corpo morto com o que resta de sua capa e afirmando que talvez ela só precisasse de uma ajudinha para terminar o trabalho. Supergirl então pega a espada da mão de Ruth e se dirige para o bandido que sangra ajoelhado. A menina repensa sobre tudo e afirma que ainda precisam dele para conseguir o antídoto de Krypto. Ao que a heroína responde, surpreendendo a todos nós, que Krypto estava bem esse tempo todo. Na real, aquela foi só uma desculpa inventada para que a garotinha achasse que havia um objetivo em comum entre as duas. Ela sabia que Ruth era teimosa e seguiria com essa jornada de ódio eterno até que sua própria vida fosse consumida. Supergirl queria mostrar para ela que não valia a pena entrar nessa busca por morte e que com o tempo uma desgraça atrairia a outra, e assim por diante. Um ciclo de dor sem fim, onde todos são reféns da raiva. Kara poderia muito bem ter resolvido tudo isso há meses atrás. Afinal de contas, ela é a Supergirl. Agora, com a lâmina apontada para a garganta do bandido, ela ouve a jovem gritar que finalmente tinha entendido. Nós vemos a coletânea dos diversos momentos de ensino que a dupla viveu nessa aventura. Todos os detalhes de preocupação e carinho, todas as fontes de conexão genuína e laços construídos. Este é o momento onde olhos azuis e roxos se aproximam em seus sentimentos, e nossa protagonista finalmente escolhe dar um fim em tudo. Ruth segura nas mãos de Kara e abaixa a arma uma última vez. O vento continua carregando o som das ondas quebradas ao lado delas. E se hoje já houveram mortes demais por um dia, o amanhã nós ainda podemos construir. A narrativa de Tom King traz um novo frescor para a personagem. Como leitores, nós estamos acostumados a ver heróis de legados ou sidekicks usufruindo bastante das características do personagem principal. É justamente o que acontece com o Wally West ou Dick Grayson. Mas quando se trata de personagens secundários que foram criados originalmente como um mero contraste, a situação muda. Como dito anteriormente, a fase de Peter David foi a primeira a realmente olhar para Kara além do estereótipo de super-heroína feminina. Mas não foi suficiente, ao meu ver, para mudar a visão geracional do que ela realmente significa. Olhando para o trabalho de King, eu diria que ele consegue fazer isso com apenas 8 capítulos. A Supergirl escrita aqui funciona tão bem porque o autor não está escrevendo um Superman de saia, mas sim alguém completamente diferente e independente do último filho de Krypton. A narrativa não busca se basear em contrastes constantes para chocar o leitor e deixar claro que ela é mais forte ou superior. De uma forma muito mais madura, o argumento de King compõe alguém com identidade própria, passando por seus desafios e enfrentando suas próprias batalhas, sem desmerecer o peso que o Super tem e sem ofender ninguém. Novamente, o trabalho das canetas da Bilquis é ímpar e ela consegue fazer o que ninguém mais conseguiria com essa personagem tão especial.
Já falei isso antes, mas preciso falar de novo. Essa graphic novel não teria o mesmo nível de qualidade e requinte técnico sem ela. E caso vocês queiram ler, eu recomendo pegar a versão em capa dura para ver a arte dela num tamanho maior. E eu também não citei aqui, mas a história tem um epílogo que se passa anos depois, onde é revelado qual foi a punição de Crane, mas eu vou deixar essa parte para os curiosos que quiserem conferir tudo na íntegra. Lendo esse encadernado pela primeira vez, eu confesso que fiquei me perguntando qual seria o significado do subtítulo, mas acredito que ao concluir a história fica claro o porquê. Afinal de contas, Sakara é forte e mantém sua presença, mas geralmente opta por sarcasmo ao uso de força bruta. Ela é carinhosa e protetora, mas nem sempre deixa isso claro com palavras de afirmação. Ela possui um senso de justiça enorme e é capaz de se enfiar nas maiores enrascadas para tentar ajudar e ensinar aqueles que precisam. Ela é a irmã mais velha que todos nós queríamos ter. Mas acima de tudo, ela é alguém que carrega um trauma enorme de uma situação que não pôde mudar, escolhendo agora viver seus dias não como uma salvadora de uma nação ou um planeta, mas como uma pessoa determinada a fazer boas escolhas e defender aqueles que não podem se defender sozinhos. E é por isso que ela é bem mais do que uma super garota. Ela é a mulher do amanhã.